Olá, bom dia! Então, vamos à nossa aula de português, hoje voltada para a gramática. Nós vamos estar, na verdade, a gente já vai estar vendo algo que nós já vimos, que é sobre a linguagem formal e a linguagem informal, ou seja, a linguagem coloquial e a linguagem culta. Já sabemos a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. A tia aqui vai ler dois textos, um numa linguagem formal e outro na linguagem informal, para vocês perceberem a diferença. Vejam que o texto ele quer dizer a mesma coisa, no entanto, utiliza-se de palavras da linguagem formal e da linguagem coloquial. Então, o primeiro texto, observe. Cara, essa questão de geografia tá só osso. Será que você pode dar uma mão aqui? Olha aí a linguagem utilizada. Observem a mesma situação em outro tipo de linguagem. Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Então, você percebe aqui a diferença entre uma linguagem e a outra. No primeiro momento, você observa que o texto, o diálogo aí, ele se refere ao quê? À linguagem informal. Já no segundo texto, você observa que a linguagem é o quê? Ela é uma linguagem formal. Porque para a gente estar se relacionando a esses dois tipos de linguagem, é necessário que a gente observe e veja qual é o público que a gente está no momento conversando. No primeiro texto, você observa que são dois colegas conversando. Então, eles não têm essa preocupação de estar falando as palavras na linguagem culta, ou seja, na linguagem formal. Eles estão dialogando ali entre si. Então, eles estão familiarmente, vamos dizer assim. Enquanto na segunda situação, você observa que é o aluno, e o professor, que o aluno ele está dialogando com o seu professor. Então, ele utiliza a linguagem formal, Por quê? Porque ele está diante de uma pessoa que, no caso, passa conhecimento, que é o professor, ele passa conhecimento, ele orienta. Então, a linguagem aí utilizada, ela não pode ser uma linguagem do dia a dia. Muito embora ele tenha uma intimidade, com o professor, mas essa intimidade é um tipo de intimidade que é respeitosa, que causa, respeito de ambas as partes. Então, ele diz assim, quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? Nós já vimos que quem são nas duas, situações. Na primeira são dois garotos, dois alunos que estão conversando entre si, e na segunda situação é o aluno com o professor. Então, na primeira situação, utiliza-se a linguagem formal, claro, e na segunda situação, utilizou-se a linguagem formal. Então, é bem fácil de você estar reconhecendo, a linguagem formal e a linguagem informal. Quais características, se referindo ao textozinho, às duas mensagens que eu li, quais características se referem à linguagem usada na situação A, E quais se referem à linguagem utilizada na situação B? Vocês aí refletindo, na situação lá, vocês observam que foi o quê? Que foi uma, linguagem mais espontânea, mais descontraída, por estarem dois colegas conversando. Enquanto na situação 2 foi o quê? Foi uma linguagem mais séria, Foi uma situação mais séria, uma situação mais elaborada, porque foi a conversação entre o aluno e o professor. Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa, quando ele fala esta frase, tá osso, o que você imagina? É que tá fácil, que está difícil ou que está errada? A palavra ser, usada na situação A, é um uso mais descontraído da palavra. Qual palavra, se refere a, as duas letrinhas que ele utilizou aí, utilizando a palavra ser, se refere a qual? Responda aí com, o seu conhecimento e com as orientações que a tia deu, só para poder vocês assim observarem a diferença de uma linguagem para outra, da linguagem formal para a linguagem informal.
A linguagem informal, ela é muito utilizada aonde? A gente utiliza muito hoje em dia, né? Quando a gente vai estar teclando com alguém, né? Isso, quando a gente está conversando online com alguém, a gente utiliza muito da linguagem coloquial, da linguagem do momento. E já quando você vai escrever textos, né, quando você vai se relacionar com uma pessoa que, né, tem um conhecimento, então você utiliza a linguagem formal, né, uma linguagem mais apurada, uma linguagem mais adequada. Aí diz assim, a linguagem mais séria, que busca conseguir a norma padrão da língua, né, é chamada de linguagem formal. É a linguagem que você procura utilizar de forma correta, né, com a escrita, com a pronúncia das palavras corretas. Já a linguagem mais espontânea, que você utiliza só naquela conversação ali momentânea, né? Então, você utiliza a linguagem informal, certo? E, diante dessa explicação, vocês agora vão estar indo para a atividade da página 54, da página 55, para estar solidificando o que a tia, né, repassou sobre a linguagem formal e a linguagem informal, que é algo que nós já estudamos, não é isso? A gente só está apenas revisando, ok?